Para quem não conhece, Tesouro Direto é um programa do governo que possibilita nós, pessoas físicas, a comprarmos títulos da dívida do governo. Até 2002, somente bancos podiam comprar títulos do governo. Depois de 2002, foi possibilitado para nós, pessoas físicas, comprarmos também. E isso é ótimo, porque nos dá a possibilidade de comprar e investir, né, e deixar o dinheiro com o governo, enquanto o governo usa esse dinheiro, e a gente vai ganhando juros com isso. É uma maneira do governo não emitir mais dinheiro e causar muita inflação. Então é bem interessante para o país também. Tem risco os títulos do Brasil? Tudo na vida existe risco, né? A gente andar na rua tem risco. A gente sair de casa tem risco. Até ficar em casa pode ser um risco, né? Então, tudo na vida tem risco. Mas a realidade, quando a gente fala de títulos de governo em geral, é que o risco é muito baixo. Porque os bancos, em geral, eles são obrigados a investir parte de todo o dinheiro que eles têm nos títulos do governo. Então, basicamente, se os títulos do governo quebrar, se o governo quebrar, toda a economia quebra junto, tá? Então, não vai adiantar, por exemplo, eu não vou deixar no tesouro porque eu tenho medo do governo quebrar, vou deixar no banco privado. Mas o seu banco privado vai quebrar também se o tesouro quebrar. Vocês entenderam? Então, o risco é ali, é o mesmo risco, talvez até menos risco no tesouro. Então, o risco é muito baixo. O governo teria hoje dinheiro para pagar os títulos que ele emite. Ele está emitindo títulos e depois ele recompra esses títulos e nos paga juros em cima desse título que a gente ficou. Basicamente, a gente está emprestando dinheiro para o governo. Porque tem pessoas, né, que têm muito dinheiro. E essas pessoas que têm dinheiro acumulado podem fazer com que esse dinheiro cresça, né? Elas emprestam dinheiro para bancos, emprestam dinheiro para governo. Se as pessoas não emprestarem dinheiro para o governo, se os negócios não emprestarem dinheiro para o governo tem que imprimir mais dinheiro, o que pode causar mais inflação. Então, é uma maneira do governo, de uma forma não tão cara, ter mais dinheiro para utilizar. Tá? Se o governo precisar, ele pode sempre emitir novos títulos. Então é um risco muito baixo. E é uma conta de grande prioridade de todo o governo. Tá? Caso o governo não pague, ele está fazendo um calote, o que faria com que o país ficasse com dificuldade no mundo inteiro. Então, hoje, assim, é bem seguro o Tesouro Direto, é muito interessante para nós investidores. E como que funciona para investir no Tesouro? A gente tem que ter uma conta em corretora. Aqui estamos nós, investidores, tá? E aqui nós temos o Tesouro Nacional, que é o Tesouro. Os títulos são emitidos aqui, ó, no Bovespa. Só que a gente não consegue comprar direto. É como se fosse uma Coca-Cola. A gente não vai na Coca-Cola para comprar Coca, a gente vai no supermercado, na padaria. A gente precisa de uma intermediadora aqui, de um agente de intermediação, que é uma instituição financeira, que pode ser banco. Todos os bancos hoje a gente pode comprar títulos do Tesouro, mas no banco geralmente não é tão assim fácil de comprar. O que acontece é que os bancos, eles não são especialistas nisso muitas vezes. Alguns bancos já estão bem fáceis assim. Você abre o aplicativo, tá lá, Tesouro Direto, você consegue pelo próprio banco já comprar. Mas eu vejo que os bancos grandes ainda não está tão familiar para você ir lá e comprar um título do governo, mesmo porque para o banco grande não é tão interessante. Eles preferem que a gente invista no CDB deles, tá? Mas existem corretoras, e as corretoras, elas são muito interessantes, a maioria delas hoje são taxa zero, ou seja, não precisa pagar nem mensalidade, nem para investir no Tesouro Direto. Então a gente pode ter uma conta, eu falei para vocês na Easy Invest, por exemplo, você pode abrir conta na Easy Invest, lá é taxa zero para Tesouro, e você pode investir no Tesouro Direto também. Fica aí mais uma opção para você. Nós temos 3 tipos de títulos de investimentos no Tesouro, que são Selic, título Selic. O Selic hoje está em 2,75 ao ano, então vai render exatamente 2,75 ao ano esse investimento do Tesouro. E tem que pagar imposto de renda também. A gente já aprendeu um pouquinho sobre imposto de renda. Tem aquela tabela, é a mesma coisa. Daí nós temos, e esse Tesouro Selic, só para curiosidade, como CDB de liquidez diária, o Selic, o Tesouro Selic, ele tem essa peculiaridade, ele tem liquidez diária e sempre vai estar rendendo mais. Então você nunca vai investir um valor e daqui a 6 meses pegar um valor menor ou ter algum problema. A Selic vai estar sempre rendendo cada dia mais, tá? Você pode tirar o Tesouro Selic a qualquer momento e vai estar rendendo mais.
Daí nós temos também a opção do pré-fixado. O pré-fixado, ele vai estar pré-fixado antes, ele vai falar, olha, eu vou pagar 10% ao ano, 15% ao ano, 5% ao ano, já está dizendo quanto que vai pagar. Independente da Selic aumentar ou cair, vai pagar aquele valor. Independente da IPCA, que é a inflação, subir ou cair, vai pagar aquele valor. Então, olha só, tem o pré-fixado e tem o IPCA+. Esses nomes entre parênteses são os nomes desses títulos antigamente. Hoje em dia os nomes são mais fáceis, né? É Selic, pré-fixado e IPCA+. IPCA+ é o quê? É a inflação mais alguma coisa. Por exemplo, se tiver lá IPCA mais 5%. Se a inflação tiver em 4%, e a inflação também é algo que a gente não controla, tá? Só lembrando disso, você não sabe quanto que vai ser. Pode ser que a inflação agora está em torno de 5%. Então, se o título estiver IPCA mais 5%, você sabe que vai ser 5% da inflação mais 5%. O ganho real é de 5%. Combinado? Então, quais são os 3 títulos do Tesouro Direto? Selic, pré-fixado e IPCA+. Quais são os 3 títulos? Selic, pré-fixado e IPCA+. Para compras de médio prazo, de um carro, de casa, a gente gosta muito de usar uma estratégia que a gente tem de pré-fixado e IPCA+, que a gente vai aprender na próxima aula. A aula de hoje, essa aula complementar, é só para vocês entenderem que o Tesouro também, assim como o CDB, tem opções de pré-fixado, ó, tem opções de 2024 que estão rendendo 7,64 ao ano. É prefixado, tá? Tem Tesouro de 2026 que está rendendo 8%, 8,04% ao ano. E dá para investir a partir de R$ 31, R$ 34. É bem interessante, né? Mas eu vou repetir, tá? Não invista ainda. A gente vai aprender a fazer uma estratégia. Daí, a partir da estratégia, vocês podem começar a investir. Isso na próxima aula já. Daí nós temos também Tesouro IPCA+, tá vendo? Ó? IPCA+, para 2026, está rendendo IPCA, que hoje está em torno de 5, mais 3,29. Daí nós temos IPCA+, olha só, tem vários títulos do Tesouro Direto. Daí você vai ter que olhar, depois a gente vai falar sobre isso, mas, será que é melhor eu investir no CDB ou no Tesouro? A gente vê qual que está mais interessante. Será que está mais interessante esse daqui de 2026? Ou será que tem algum CDB daqui 5 anos que talvez esteja pagando mais do que o Tesouro está? Então a gente vai ter várias opções. A gente pode investir em CDB ou investir em Tesouro. Isso para curto prazo, para sonhos de uma viagem, de um carro, etc. Para sonhos de longo prazo, a gente vai aprender muito mais sobre ações. E daí a gente pode usar estratégias com ações. Combinado? E para a aula de hoje, a parte principal está nesse Tesouro Selic. O Tesouro Selic você já pode investir imediatamente, tá? Esse daqui você não precisa de estratégia. Você já pode investir esse tesouro aqui, ó. Ele tem de 2024 e 2027. O que significa 2024? Que vence em 2024 e o dinheiro volta na sua conta em 2024, tá? Então, se você emprestar o dinheiro para o governo aqui, 2021, em 2024 ele volta com os juros que você ganhou. E esse Tesouro Selic vai seguir a Selic. Se a Selic for para 4% ao ano, ele vai para 4% ao ano. Se a Selic for para 6% ao ano, ele vai para 6% ao ano e assim por diante. Mas você não vai perder dinheiro. Então, para que serve o Tesouro Selic? É uma outra opção para reserva. Então, a gente pode deixar nossa reserva aqui, tá? No Tesouro Selic, tá bom? Então, tem essas duas opções. Jefferson, 2024 ou 2027? Tanto faz. Tanto faz. Por que tanto faz? Porque 2024 e 2027 vão estar rendendo ambos o Tesouro Selic. O 2027 está rendendo um pouquinho mais, está mais 0,34. Quer dizer, bem pouquinho. Mas está rendendo um pouquinho mais, você pode escolher esse daqui, o 2027. Por que você pode escolher esse que está rendendo um pouquinho mais? Porque o Tesouro Selic você pode retirar a qualquer momento. Ele sempre vai estar rendendo, ele tem liquidez imediata. Então, tanto faz, né? Mas se você quiser um pouquinho mais de rentabilidade, é bem pouquinho a mais, pode vir nesse 2027, tá? Esse você pode investir tranquilo. Eu quero começar a minha reserva, mas eu não quero ficar somente em banco digital, tenho um pouco de medo. Então, você pode deixar um pouco no Nubank, você pode deixar um pouco no Banco Inter, no C6 Bank, e pode deixar um pouco aqui também, você pode diluir, principalmente para quem tem um pouco mais de patrimônio, quem quer ter uma reserva maior, digamos, eu quero ter uma reserva de R$20 mil.
Você pode deixar 5 mil reais em um banco, 5 mil no tesouro, você pode ir mesclando dessa maneira, tá? Se você tem um pouco de medo de deixar tudo em um lugar só. Combinado? Mas é só mais uma opção. Ah, mas eu quero deixar somente no Tesouro, porque eu confio no Tesouro Selic, Jeff. Posso? Pode. Deixa só no Tesouro Selic aqui, tranquilo, tá? É só mais uma opção. É que também tem uma questão que a reserva de emergência tem que ter liquidez imediata. E o Tesouro Direto, ele embora tenha liquidez imediata, para você resgata num dia, depois no outro dia que o dinheiro cai na conta. E talvez num sábado você demore vai ser só na terça-feira que você vai ter esse dinheiro na conta para resgatar. E talvez algumas pessoas na sua família não saibam mexer de novo direito no tesouro. Então, por essas questões, eu acho que talvez não seja tão interessante deixar tudo no tesouro. Você pode deixar uma parte no tesouro e uma parte em bancos digitais.